Para essa emissora, chacina é quando você mata bandidos do Comando Vermelho. Quando você mata milicianos, não é chacina. Você não acha que a imprensa vai na pancada quando você... Eu já ouvi você falando sobre isso também. Quando morrem pessoas, não dizendo que isso é menos importante, em alguma operação policial, o barulho é um. Quando morrem pessoas dentro das favelas, que isso acontece todos os dias, assassinadas pelo Comando Vermelho, por exemplo, o barulho é outro. Eu assisti a entrevista do René contigo. Eu gosto muito do René. Gosto dele. Aqui. Eu conheço o René desde que ele tinha 12 anos de idade e sei a importância dele e sei que ele não tem amizade com bandido. Então, quando o René apanha de algum grupo conservador, nas minhas redes sociais, eu sempre protejo o René, viu? René, para quem está nos vendo, foi que levou o Lula no Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. Ele mora lá, né? Ele é morador lá, ele fez um jornal local muito importante, esse jornal, durante a ocupação do Alemão. Muito importante mesmo, para orientar os moradores. Sim. Mas eu mandei um zap pro René a respeito disso esses dias. Morreu um menino no juramento chamado Caio, 15 anos de idade. Esse menino estava em casa... Teve um confronto de duas facções, não era milícia, era facção com facção, possivelmente Comando Vermelho com o terceiro comando. Esse menino foi baleado, ele tinha 15 anos de idade, enrolaram o corpo dele num lençol e abandonaram na rua. E como ele morreu numa disputa de bandidos, não teve indignação de ninguém. Não teve Jornal Nacional, não teve RJTV, não teve G1, não teve UOL, não teve pedido por justiça, achar os assassinos, né? Nada. E por que você acha isso? Porque, para muitos setores da sociedade, só importa se aquela pessoa for morta por um agente da lei. Então, na verdade, não estão preocupados com as pessoas. Estão preocupados em punir o agente da lei. É a única... Não estou preocupado com a vida de quem morreu. Mentira. Estou preocupado em punir o agente da lei e dizer que o agente da lei é responsável pela violência. Então, essa é a grande hipocrisia dessas ferramentas de comunicação. Ninguém foi lá no enterro do menino Caio no cemitério, né? Fazer a cobertura. É como se a família do Caio tivesse a seguinte informação: a vida do seu filho não nos interessa. Morreu porque bandido matou, faz parte do jogo. Mas se teu filho fosse morto por um policial, nossa, a gente ia dar uma cobertura, a gente ia transformar seu filho em mártir, em ícone, a gente ia exigir, pedir a cabeça desse policial. Isso não é justo, isso não é correto. A gente tem que combater isso. A gente tem que combater isso o tempo todo, porque isso acontece o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. A morte dos médicos. Os médicos, de fato, para quem não é do Rio de Janeiro, morreram na seguinte circunstância. Estavam aqui no Rio de Janeiro, num congresso de ortopedia. Sim. Muito importante para a cidade, porque a gente resgata o turismo. A cidade está sendo esvaziada. Sim. Turismo, eventos, num local bem seguro, que é a Barra da Tijuca. Sim. E traficantes, não milicianos, resolveram matar um miliciano, e esse miliciano fisicamente parecia com um dos médicos. Então foi um erro de execução. E os médicos estavam no local errado, na hora errada, foram confundidos e foram assassinados. Num primeiro momento, eu assisti na maior emissora de TV do Brasil, um comentarista dizendo: olha, é miliciano, hein? E ficam milicianos ali perto. Inclusive, moram perto da casa do Bolsonaro. O cara falou isso no jornal pela manhã. Aí ele já estava associando, né? associando a morte dos médicos ao Bolsonaro, sabe? Olha que coisa de louco. Horas depois, a gente descobre que quem matou o médico foi traficantes ligados a uma facção que estavam em disputa com milicianos, né? E o comentário desaparece do jornal. Ninguém mais comenta nada, sabe? É como se fosse assim: olha, se fosse miliciano, a gente ia até o final nessa investigação, a gente ia cobrar. Mas como foi o Comando Vermelho que matou, deixa pra lá. Aí depois, mais uma tragédia no Rio de Janeiro. O Tribunal do Tráfico mata os bandidos que mataram os médicos, né? E também não tem clamor nenhum a respeito disso, viu? Por que você acha isso?
É porque existe claramente em setores da imprensa do Brasil, claramente uma opção. Uma torcida pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Existe isso sim. Eu falo em alguns podcasts, vou ser repetitivo, mas eu tenho que contar isso, sobre a morte dos 27 bandidos do Jacarezinho. Todos bandidos, tá? Todos os 27 eram bandidos. Com homicídio, com anotação penal, com condenação. E eles não eram traficantes, eles eram 157. Eles roubavam pessoas pobres nas periferias do Jacarezinho. A operação da Polícia Civil, que matou 27 bandidos, era uma operação para prender uma quadrilha de 157, de assaltantes. Tá? Covardes que assaltavam pobres em pontos de ônibus. E nessa operação morreu um policial civil, um herói da Polícia Civil. Nessa mesma operação morreram 27 bandidos. Eu estava assistindo televisão, que eu ainda assisto, eu estou tentando evitar isso, mas eu ainda assisto, e aparecia assim embaixo naquela faixa vermelha, né? Chacina. Pô, que interessante, não teve laudo cadavérico, não teve laudo pericial, não teve local de crime, mas essa emissora afirma que é uma chacina. Tá? Olha que coisa de louco. De bandido. Tá? De bandido. E semanas depois, a Polícia Civil mata 13 milicianos numa operação em Itaguaí. A Coordenadoria de Recursos Especiais. Os milicianos reagem a uma abordagem policial e eles são mortos, todos com fuzis. Essa mesma emissora não diz que é chacina, não. Para essa emissora, chacina é quando você mata bandidos do Comando Vermelho. Quando você mata milicianos, não é chacina.